Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se conselheiro por causa das declarações de um antigo ajudante de Durão Barroso. Pedro Mexia considera-se esquecido para falar do direito ao esquecimento na net e João Miguel Tavares sente-se bela. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final da primeira semana de campanha eleitoral para as europeias e com figuras como Marcelo Rebelo de Sousa e Freitas do Amaral a defenderem que o voto passa a ser obrigatório. Daqui a pouco discutimos essa questão, mas antes, e muito a propósito, um super-herói dinamarquês, o Voteman, o Homem Voto, num filme de animação da Comissão Nacional de Eleições dinamarquesa. Husk at stemme til Europaparlamentsvalget. Nej tak, jeg tror jeg springer over. Isto é em dinamarquês e, portanto, começa logo com muita ação. As a European Parliament election, there is one man you need to call. Hallo? Voteman, vi har brug for dig. Voteman. Ou seja, quem não votar arrisca-se a levar com o Voteman. Exato. Que é um super-herói que deixa de praticar certas atividades altamente interessantes, não é? Rodeado de belas moças. Mas não deixa, interrompe, faz uma breve interrupção nas atividades para ir obrigar eleitores a votar. Estamos a relatar em direto para os nossos ouvintes. o Voteman, quando era jovem, não votou. Exato. E depois percebeu que deixava de ter influência e que não poderia... de canela no seu bolo favorito. Exatamente. E a partir daí tornou-se uma espécie do incrível Hulk dos sufrágios. Exatamente. Obriga toda a gente a votar, interrompendo as suas atividades. Eu acho que isto é uma homenagem aos países latinos, se vocês repararem bem. O Voteman é um belo mornaço cheio de pelos no peito. Eu não diria belo, mas... não digas belo. Bom, sou eu. Mas ele tem músculo, é o Mr. Músculo do voto. Sim. Não é o típico dinamarquês. Não. Pronto, votem. Valgtil Europa Parlamenten. Acho que é assim que se diz em dinamarquês. Magnífico. É um filme de ação. Sotaque de Copenhaga. É um filme de ação. Isto causou alguma polémica. Vá-se lá saber porquê. É engraçado porque há sempre polémicas com nós vamos falar disso. Há sempre polémicas em relação à CNE e às intervenções da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, mas nenhuma das polémicas incluiu o falácio. Não, como esta. E o que se lamenta. Aliás, até fica chamada a atenção, os senhores da CNE, queremos mais polémicas com falácios. Tomem nota. Que isto é um bom método para reduzir a taxa de abstenção. Parece-me ótimo. Aliás, eu posso falar na qualidade de voteman português, na medida em que este... Também estás a não. Não, essa parte da minha vida é bastante diferente da do Voteman. Não, mas vou apelar ao voto também nas eleições portuguesas, mas vou apelar a um voto direcionado para um candidato. Porque, quer dizer, ir votar por votar, mais vale estar quieto, não é? Se não escolher bem o sítio. Sim. Eu vou dizer às pessoas... Portanto, estás a favor da abstenção, menos nos tipos em quem tu queres votar. Exatamente. Não achas que é democrático isso? Sim. Abstenha-se em todos os outros. Exato. Bom, daqui a pouco vamos discutir a proposta de tornar obrigatório o voto. Antes, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Agenda por causa dos eventos políticos agendados para a campanha eleitoral. Acredita que os eleitores vão ficar devidamente esclarecidos com esta campanha até dia 25? Pedro Mexia. Não se trata provavelmente da campanha, não é tanto as questões da agenda propriamente dos partidos que está em causa, mas da marcação. Não é ido ao mercado do Bem Formoso? Não são os sacos de plástico, nem as arruadas, não é nada disso. Tem a ver com o facto de terem sido marcados 2 eventos durante o período eleitoral, e que são 2 eventos, de certa forma, ou de propaganda, num certo sentido, num dos casos, ou, pelo menos no outro caso, também problemático, porque também a interferir naquilo que está em causa, que são as eleições europeias. Ou seja, é o Conselho de Ministros... O Conselho de Ministros Extraordinário, que vai, no fundo, porque são os 3 anos da Troika, e, portanto, no fundo, vai a dizer... no momento em que as pessoas estão em campanha eleitoral para votar para o Parlamento Europeu, o Governo a dizer trabalho cumprido, em plena campanha, e a outra é a reunião do Banco Central Europeu, que é também
no mesmo período. E houve uma queixa à CNE, que, claro, não tem as boas práticas da CNE dinamarquesa, e que votou 6-4, dizendo que não havia nenhum problema. Mas eu acho que há um problema. Acho que eu acho que a CNE teve uma intervenção, aliás, o João Miguel escreveu sobre isso esta semana, no Público, uma intervenção absurda na questão do Facebook e das redes sociais, querendo policiar o que é impoliciável e achando que a instituição bastante ridícula, aliás, do dia de reflexão, pode continuar a existir da mesma forma, existindo redes sociais, e achando que vai obrigar as pessoas que têm Facebook e Twitter, etc., a não falar de eleições no sábado e no domingo. Mas essa é uma coisa, esse é um ponto, isso é incontrolável. Outra coisa é instituições a marcarem eventos políticos e com uma leitura política e com um aproveitamento político em período eleitoral. Inclusive é do Banco Central Europeu? Eu também acho que elas têm diferente natureza, não é? São de diferente natureza, aliás, claro. porque a do Banco Central Europeu pode funcionar contra o próprio partido que está no governo, certo? Não necessariamente, mas aqui o que interessa no fundo... Para quem está enraivecido, pode dizer... Mas o que interessa não é quem é que beneficia ou prejudica. Não pode ser esse o argumento, não é? Certo, o argumento é que... Mas a reunião do BCE pode servir de vote man para algumas pessoas que estão em casa e dizem: aqueles gajos estão-se a reunir aqui, vou votar contra eles. Sim, eu acho que o BCE nunca teve táticas parecidas com o voto, não era? Infelizmente, não é? Manuel Ferreira Leite propôs na TVI que a comunicação social se autorregule e que não vá cobrir no domingo essa atividade do BCE, e se eles anunciarem alguma coisa, para só dizer na segunda-feira. Isto é... Deixa-me só dizer que a única pessoa ligada à finança internacional que tem perfil para voteman é o Strauss-Kahn, cuja vida privada parece muito semelhante só que ele não interromperia para a atividade cívica. E eu respeito-o mais ainda por isso. Mas faz sentido pedir à comunicação social para não ir cobrir o encontro do BCE no domingo, dia de eleições? Qualquer coisa que implica formulação, aconselho a comunicação social a não ir cobrir. Quer dizer, a não ser que seja as próprias atividades do Voteman, e mesmo essas é pena não cobrir. A obrigação da comunicação social é sempre cobrir. A obrigação da comunicação social é sempre cobrir. Foi para isso que nós fomos para a profissão. Tu, até o próprio Ricardo Araújo Pereira se formou na cobertura. Sim, mas saí rapidamente. Mas saíste rapidamente, não aguentaste a pressão. Depressa o embuste que era aqui. O que é que espera desta campanha eleitoral? Não conseguias cobrir nada de jeito. Carlos, espero tudo menos que se discuta a Europa. Ficaria muito surpreendido se de repente alguém quisesse cortar com a tradição e começar de facto a discutir as questões europeias. Mas mesmo assim já não tem audiência. Imaginemos agora que estavam a discutir as questões europeias. Pois, exatamente. Não era a melhor maneira de conquistar atenções. Sim, eu recordo sempre a frase de um senhor já com uma certa idade, na altura são declarações antigas de um popular entrevistado na rua. Estavam a perguntar-lhe se ele era a favor do Tratado de Maastricht. E ele disse: sou sim senhor, porque toda a gente adora essa coisa e eu também adoro. E eu creio que o debate sobre as questões europeias está mais ou menos no mesmo nível em que estava nesta altura. Eu tenho visto, vi há dias aquele momento em que Nuno Melo prova vinho espirituoso de uma garrafa e depois a passa a Paulo Rangel e diz: se não tiveres nojo, bebe também daqui. E ele bebeu. Ontem Paulo Rangel confessou que não conseguia distinguir um carapau de uma sardinha em Setúbal. É para estes momentos que se fez uma campanha eleitoral. Eu creio que ele... enfim, eu acho que uma pessoa pode legislar relativamente a pescas, mesmo não sabendo distinguir uma sardinha de um carapau. Mas agora, a propósito destas ações de campanha que vão decorrer durante a campanha e que não deviam ser campanha, falámos do professor Marcelo, é que eu estava ainda a pensar na quarta-feira e não... Falámos do professor Marcelo? Sim, o professor Marcelo disse: então, mas o Primeiro-Ministro vai, enquanto Primeiro-Ministro, fazer o anúncio da estratégia para os próximos tempos numa altura de campanha. E isto é um escândalo. É esse o problema do Conselho de Ministros do próximo sábado. Isto é um escândalo, disse o professor Marcelo. E a oposição estava no sofá e disse: pois é, eu tinha esquecido que isto era um escândalo. E foram apresentar uma queixa.
Pronto, E, está portanto, entregue. um abraço, professor Marcelo. Obrigado por... Está entregue ao Pedro Mexia o cargo de Ministro da Agenda. Diga mais coisas sobre o que o seguro deve fazer, O professor. João Miguel Tavares quer ser Ministro das Condenações e acha que tem dossiês suficientes para tutelar nesta matéria, João Miguel Tavares? Durante anos e anos andei à procura desses dossiês para tutelar e nunca tive. Mas Esta semana, subitamente, num pumba. espaço de uma semana, nós que estamos sempre habituados às pessoas, aos crimes colarinho branco nunca darem nada, de repente, no espaço de uma semana, Nós estamos todos de colarinho branco. Armando Vara, exato, Armando Vara condenado, João Rendeiro condenado, Santander condenado. E a juíza, sobretudo do caso Armando Vara, tem uma frase que eu acho muito significativa, que é essencial a interiorização do respeito pelas normas que regem o setor financeiro, sobretudo, ou seja, é essencial aquela condenação, sobretudo para aqueles que exercem funções de maior responsabilidade começarem a ser responsabilizados efetivamente por aquilo que fazem. E durante anos e anos nós assistimos a pessoas a serem absolvidas atrás de absolvições. E, portanto, Mas isto não será um acaso apenas? Eu tenho as maiores dúvidas que seja um acaso. Deveria ser um acaso, no sentido em que supostamente a justiça devia ser cega. Mas a justiça, como todos nós sabemos, é cega no sentido, mas está sempre... levantar a venda. Não estou a ver nada. E, portanto, é a minha esperança que no meio desta desgraça toda, no meio desta troika toda, no meio todo... Pode, então nem eu estava à espera de outra coisa de um jurista. Agora, de facto, o meio ambiente... Emérito jurista. Emérito jurista. O meio ambiente influencia. O meio ambiente influencia, porque eu acho que provavelmente isto não teria acontecido há 7 ou 8 anos. A razão pela qual eu vou discordar é a seguinte. O que é bom nisto, nestas notícias e noutras que possam vir a acontecer no mesmo sentido, não é ter havido uma condenação, é ter havido uma sentença. Uma decisão. Ter havido uma decisão. Porque eu, como não encontrei os processos, ao contrário do João Miguel Tavares, não sei o que se passa. Eu nunca sei o que se passa. Eu sou o português que não sabe o que se passa. Sei o que vem nos jornais. Mas eu também só estou a falar depois de ter havido sentença, sim, certo? depois de ter havido sentença. Mas essas sentenças é que geralmente eram de absolvição e no espaço de uma semana. Mas uma sentença de absolvição não é melhor nem pior do que uma sentença de condenação. O que é importante é que Mas isso aí entra ao meu lado de probabilidade e estatística. Não, o meu lado de engenheiro. O teu lado justicialista, que é que uma condenação... Durante décadas não tens ninguém condenado, algum problema. Ok, foram todos inocentes durante décadas. E de repente passam a ser culpados. A tua ideia é uma ideia americana de que uma condenação é sempre melhor que uma absolvição. Não é. O que é ideal é que os casos em que há suspeita de prática de crime sejam julgados em tempo útil, coisa que raramente acontece, e haja uma decisão judicial com os devidos recursos. Isso é que é importante. Não é necessário. A ideia de que quando há uma condenação se fez justiça, quando há uma absolvição não se fez justiça, mas pode ser verdade ou não. Isso? Não, mas essa é a mentalidade. Não, o que eu estou a dizer é uma questão de probabilidade e estatística. É durante anos sem fim, tu não tens ninguém a ser condenado. E de repente tens, por mero acaso, num espaço de 5 dias, 3 condenações de crimes de colarinho branco. O teu lado jurista diz, isso é porque, de facto, estas pessoas eram particularmente... Não, o meu lado... O meu lado de estatística diz, há aqui qualquer coisa a mudar na sensibilidade do juízo. Mas felizmente. O meu lado jurista, por assim dizer, que não tenho, mas foi todo determinado enquanto tiravas. Foi todo determinado. É apenas dizer que os casos devem ser julgados e deve haver uma sentença e que eu, em princípio, para não ficar maluco, ou mais maluco, confio nas sentenças jurídicas, tanto das de absolvição como das de condenação. Qual destas condenações lhe parece mais significativa, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu sou, à minha maneira, também um jurista. Em mérito? Não em mérito, porque tive apenas a cadeira de introdução ao estudo de Direito, porque estive só apenas 6 meses no curso, mas estudei por um manual de uma família emérita no direito, embora esta última geração dessa família tenha, enfim, tido alguma degenerescência jurisdicional. É a família do Pedro Mexia. Mas estudaste pelo manual de motivo? Estudei. Meu Deus. Vejam bem, eu não tenho ninguém a dizer, estudaste pelo... Não posso dizer isto a ninguém. Estudaste pelo manual do meu tio? Foi? Não, ninguém estudou pelo manual do meu tio. Bom, a minha sentença preferida foi a de João Rendeiro. Eu também não vi o processo.
E mesmo que eu tivesse acesso a ele, não ia ver. É uma coisa que eu faço, das coisas que eu faço melhor é evitar acesso aos processos. Acesso a processos. Nem os apensos. Nem sequer os apensos. Mas ele fez falir um banco, ou o que foi, não é? Insolvência culposa. Insolvência culposa, e aquilo custou 1.000 milhões, parece. E ele dizia que tinha direito a uma soma muito avultada e parece que ele tinha direito a 26 euros, segundo diziam alguns dos intervenientes no processo. Era o que lhe deviam. Deviam 26 euros. Isso é um almoço. Sim. Não pagou um almoço. E dos baratos. Mas... fala por ti, pá. 26 Para euros. banqueiro, para almoço de banqueiro. Bom. Mas, quer dizer, a sentença foi 8 anos sem poder exercer. 8 anos. Isto não é uma pena, é um castigo. Isto olha, já fica de castigo 8 anos. Isto não é exatamente... Por exemplo, o Madoff foi condenado a 150 anos de cadeia. 150. É muito improvável que ele consiga cumprir a pena toda. Nem agora, isso ele vai cumprir. O Rendeiro, ao fim destes 8... E, atenção, Gil Garcia diz que cheira-me que vai ser amnistiado ao fim de 4. Eu não quero entrar pelo populismo. Talvez o Madoff seja amnistiado ao fim de 100. É possível. Posso dizer, foi condenado, mas... Eu já me insurgi contra esse tipo de... Esses bandidos, por exemplo, como o Madoff, que são condenados a 150 anos, aquilo já sabe como é que é. Ao fim de 75 são amnistiados vem cá para fora. Vem cá para fora fazer mais distúrbios. O João Miguel Tavares é então esta semana Ministro das Condenações. O Ricardo Araújo Pereira quer ficar com a pasta das gorduras. Onde é que acha que é preciso cortar, Ricardo Araújo Pereira? O Governo disse que íamos cortar na gordura. Parece que trazem uns estudos, ou o que é, não é? Houve para aí uns estudos feitos por um think tank. Mas tu não trazes os estudos. Não, eu tive acesso a esses estudos, mas deixei-os em casa. Public Policy de Thomas Jefferson. Exatamente. Correia da Serra. Eu acho este nome. É um think tank todo em estrangeiro, mas depois tem o patrocínio de um azeite. Correia da Serra. Mas é assim que se chama mesmo, não estou a inventar. Eu não estou. É tipo o bom petisco da vida. Exatamente. Como as equipas de ciclismo. Exato. E eles estiveram então a analisar os cortes que o Governo disse que ia fazer nas gorduras do Estado e chegaram à conclusão que o tocinho ainda lá está todo. E acerca dos cortes que o Governo vai fazer, dizem que as repercussões vão ser bastante mais gravosas do que o Governo diz que vão ser. Eu estou com muita dificuldade em articular raciocínios. Diz que aquilo das contas não vai ter certo, basicamente. Sim, exatamente. É isso, o Governo não sabe ou não quer? Pedro Eles foram lá com uma máquina de calcular e disseram acho que a conclusão do estudo é não me cheira. É porque o Governo estava simultaneamente a dizer que devolvia os ordenados aos funcionários públicos e que iria cortar 650 milhões. E depois aquilo não bate certo. Parece que isso é uma impossibilidade prática. Parece que é uma impossibilidade. Isto é incapacidade ou é uma giga-joga? A minha opinião sobre a estratégia orçamental é a seguinte. Queres que eu diga, Carlos Vaz Marques? Não sei, desculpa lá, é que não precisas. Não precisas. O Pedro Mexia acredita em Del. É só mesmo acreditando em Del. Sei que não bater certo é uma coisa que... As contas não baterem certo é uma coisa que tem acontecido alguma vez. Não li os apensos. Li o que vem nos jornais. E acho que algumas das coisas que são identificadas como sendo erradas ou contraproducentes, já as vimos como erradas e contraproducentes no passado. E, portanto, algumas delas percebemos que não são exatamente aquelas que, incluindo os eleitores que elegeram o Governo, estavam a pensar que acontecessem. Portanto, é mais do mesmo. Entretanto, esta semana foram conhecidos os números do INE relativos ao primeiro trimestre na economia portuguesa e não são bons. Não são bons. Então não estava tudo a melhorar e o país estava não tudo estava a melhorar antes de fogo. voltar a piorar. Mas não olhes para mim com esse tom do jeito. Então tu não disseste que a partir de agora isto era só uma maravilha. É o meu interlocutor neste momento. Só por isso. Bom, eu pensava que tinha sido escolhido ao caso. Não, mas é justo. Eu sou o canto para aqui a dizer há não sei quantos anos e a reforma do Estado? E a reforma do Estado? Não, mas acaba por ser justo. E a reforma do Estado? Ora, houve 2 trimestres de crescimento e no primeiro trimestre deste ano a economia voltou a penso que foram 3 trimestres de crescimento e agora voltou a cair. Sim, 3 trimestres de crescimento e agora voltou a cair. Meio entremeada.
Mas queres dizer qualquer coisa agora? Sim, quero dizer que acaba por ser não justo. podemos esquecer de Marcos Guedes. Quer dizer que a sim, crise sim. continua por aí. Pronto. Acaba por ser justo porque nem há espiral recessiva, nem há espiral desrecessiva. Pois não. Assim ninguém fica aborrecido. Andas às voltinhas. Estamos só estagnados. E ninguém sabe. É isso, estamos a andar à roda. Andas a andar à roda. E- Há 10 anos que é assim e Sim. vai continuar. Aquele adágio laranja Mas de isso- que as pessoas estão pior, mas o país está melhor, me parece posto em causa, porque agora nem o país está nem as melhor. pessoas. Mas o que é engraçado nisto é que Marcos Guedes supostamente vai dar as suas justificações. Sim. Uma é, logo as justificações assim é brilhante, porque é muito bonito imaginar um país inteiro dependente de duas empresas. Uma era a refinaria da Galp, parece que fechou as portas durante um tempo e as exportações afundaram. A outra é a Auto Europa. E as pessoas dizem, é que a Auto Europa mandou menos carros lá para fora. E veio a Auto Europa dizer, não, senhor, já é completamente Aumentaram a mentira. produção. Aumentámos Sim, lá para fora, aumentamos. a maior parte disto é exportações, a Auto Europa não tem culpa nenhuma nisto. Portanto, é o habitual rigor a que o governo... Faltaram os estaleiros de Viena só. Portanto, há os dois lados. Um é a falta de rigor do governo a apresentar as contas. A outra parte é, não sei, o que é que seria nos Estados Unidos? Vinha o Obama, ou algum país, ou a Alemanha, ou algum país decente, é que realmente isto tudo piorou, mas foi porque duas A empresas... Alemanha ou algum país decente. Algum país industrialmente decente. Mas tu estás a perceber o que isto é. A minha dúvida era só o porquê. Tu vives num país economicamente decente quando estás dependente de duas empresas. Duas empresas. Eu acho que Aquilo isto tipo, é- hoje não vamos ter... Acabou as exportações. Isto acaba por ser bom sinal. Isso porque mostra a fragilidade da nossa economia. Bom sinal, porquê? sim, podemos estar a sair da fase em que o país estava pior e as pessoas melhores para uma fase em que o país fica pior e as pessoas melhores. Não, como é que é? Estava o país melhor e as pessoas piores. Podemos estar a entrar na fase em que o país está pior e as pessoas melhores. Não. Deixa-me calhar- sonhar, deixa-me Mas sonhar. isso é verdade de certa maneira, porque Se é possível. o consumo interno aumentou. Mas isso aí aumentou à custa da diminuição da poupança. Esses são os números que foram apresentados. Embora tu, segundo a Entretanto, já tua há teoria, uns a avisos. poupança não existe, não é? Porque as pessoas não podem poupar. Já há uns avisos e uns cartões amarelos a dizer que se voltarmos a ter problemas é segundo resgate e não há E claro que é. hipótese A partir meio de termo. saída limpa, a não ser que alguém invente mais um besidróglio qualquer. Isto está uma Lembram-se palavra do que ainda não besidróglio? tinha... Não se lembram do besidróglio? Besidróglio, Não se lembram claro. do besidróglio? Claro que sim. Era aquele aparelho... Vamos Não, lá isso não é o estar. apelido do Papa Francisco. Besidróglio. É Jorge Besidróglio. Acho eu. O Ricardo Araújo besidróglio. Pereira fica Ministro das Gorduras. Estão entregues as pastas por esta semana, mas ainda continuamos com o Ricardo Araújo Pereira e, de certa forma, no mesmo tema. O Ricardo sente-se desta vez conselheiro. E para dar conselhos a quem, Ricardo? É para receber, não é para dar, é para receber conselhos daquele ex-conselheiro, do Durão Barroso, que veio dizer... O Filipe. Sim, que veio, enfim, de uma forma que eu reputo de muito surpreendente, veio dizer que este resgate serviu de facto para salvar a banca alemã. Não estava à espera desta. Não... E sabe, eu às vezes vou ao banco, já agora de vos contar alguma peripécia curiosa da minha vida privada, económica ou financeira. Às vezes vou ao banco lá tratar de assuntos chatos. E peço lá ao senhor que lá está, diga-me uma coisa, posso de eu ver mesmo aí onde é que está o meu dinheiro, que eu estou desconfiado, gostava mesmo de ver as notas aí, que eu estou desconfiado de que ele já não existe, vocês já o mandaram para fora daqui. E lá, às vezes em conversa lá com o senhor, ele diz, pois sabe, isto é muito difícil porque a Alemanha financia-se a custo zero. Os bancos alemães arranjam dinheiro de graça. E eu pensei, como é que eles foram isso? E já sei, são empréstimos a fundo perdido que a gente dá. Este conselheiro veio esclarecer-me. Afinal, só Mas isto. também foi um conselheiro que não aconselhou muito, não é? Tu devias estar a Ele disse denunciar isso. que o Durão Barroso não lhe ligava nenhum. O Durão Barroso não me ligava E nenhum. nota-se. Parece-lhe que este ex-conselheiro Durão Barroso tem informações privilegiadas ou que será daqueles casos de alguém que Lê só o jornal. não ficou de bem com o antigo chefe Se eu e, quiser, portanto, vem... se eu quiser pôr a boca no ter trombone. uma opinião sobre uma pessoa, uma opinião justa, em geral vou falar com o ex-marido ou com a ex-mulher, ou com o patrão que o despediu. Em geral são pessoas que têm uma visão... Se eu quiser saber coisas sobre o PC, vou falar com a Zita Seabra, etc. Para uma visão equilibrada. Portanto, uma posição equilibrada, uma posição não ressentida... Quer dizer que a minha posição sobre o Sousa Tavares não te satisfaz, é? Não, sobre pessoas Tavares não me diz respeito, mas enfim. Portanto, acho que a permanente descoberta
pessoas ressentidas ou não ressentidas, comentadores ou intelectuais ou comentadores de paragem de autocarro, que num clube de fortes e fracos mandam os fortes, é uma coisa que todos os dias me deixa abismado. É óbvio que em qualquer clube onde há fortes e fracos, mandam os fortes. Não há outra hipótese. Por isso é que a União Europeia... Foi um momento darwinista Por isso é que a União Europeia, o projeto europeu, ao esquecer que isto existe, que esta lei existe... Mas essa lei pode ser, digamos, matizada. E é matizada de algumas formas. De algumas formas não, de é que se nos abandonarmos a essa lei... Não é no sentido de ser uma lei da natureza. Não é no sentido de ser uma lei da natureza. Selvagem. Estou só a dizer... É muito difícil, do ponto de vista político, contrariar isto na história das nações. Por exemplo, existe uma coisa que se chama o direito internacional, ou supostamente existe. Sabemos que o direito internacional não se aplica às grandes potências. As grandes potências, quando querem, não aplicam o direito internacional. Estão-se nas tintas para as resoluções das Nações Unidas. E o David e o Golias? Isso é na Bíblia. Isso é na Bíblia, que é alegórico e tal. Mas, na real... uma vez sem exemplo. Na real política não há fundas. Não há fundas. Esta tese deste senhor ex-conselheiro parece-lhe sustentável, João Miguel Tavares? Quer dizer, a entrevista é uma longa entrevista e é mais complexa do que simplesmente aquele Sim, título. claro, mas isso... Depois dessa complexidade. Mas depois deste pequeno apontamento de complexidade, eu diria que Ricardo Araújo Pereira, com a argúcia que o caracteriza habitualmente, já deslindou o que é que se passou. Ou seja... A argúcia de querer ir ao banco ver onde é que estão as notas dele. Como é evidente. Ou seja, e depois descobre que as notas não estão lá. Fina análise económica. As notas não estão lá. Mas não são só os bancos alemães que foram salvos. E os bancos portugueses não foram salvos. Isto foi o momento Ron Paul do Ricardo. Porque o Ron Paul quer barras de ouro. Ele quer ver... Mas é evidente. Mas nós estamos a esquecer como é que isto tudo começou. É que isto tudo começou com um banco de investimento nos Estados Unidos da América. Então, mas eu pensei que era por termos vivido acima não fomos das nós que possibilidades. salvamos. O problema é que isto está tudo ligado. Não é quando há cá aquela palha que se vai dizer vamos então reestruturar isto tudo, isto não pode ser, porque as pessoas um dia vão acordar e descobrir que o dinheiro que está no banco é o dinheiro delas. O problema é que alguém espirra na China e nós apanhamos uma japonesa. Mas isso é que eu queria então. Mas estamos de acordo, porque isto começa tudo assim, não é? Não é por vivermos acima das possibilidades. Mas assim como o darwinismo e a lei do mais forte, não sendo inevitável, não deixa de ser uma realidade, também a globalização, não sendo inevitável nos seus efeitos, não deixa de ser uma realidade. Nós não podemos fingir que vivemos num mundo onde as coisas que acontecem num sítio não têm repercussão nos outros. Mas, Pedro, mas também a pouco e pouco há coisas que tentam ser podemos criar feitas. mecanismos de tentar minorar esses efeitos. Mas não podemos fingir que isso não existe. Há uma medida que é essencial, que é a separação dos bancos comerciais e dos bancos de investimento, que é para quando alguém anda a brincar com produtos paralelos que ninguém sequer compreende, não ser as notinhas do Ricardo Araújo Pereira que vão à vida. Isso sim, a pouco e pouco isso tem-se vindo a fazer. Eu não sei o que é dizer. Pronto, já sabemos então porque é que o Mas Ricardo Araújo Pereira se declara Não, já sei que era que o Pedro Passos Coelho então. e o Paulo Rangel não são darwinistas, são criacionistas da política europeia. Eles, esta história do não, claro, é evidente que é um clube de ricos, quem é que achas que ia mandar? Eles não dizem isso. Bom, vamos avançar. Então, é essencial esta o Pedro parte. Mexia sente-se esquecido e, pelos vistos, não lamenta por aí além que assim seja. Não, já falámos disso? Não. Isso é o que vamos falar agora. Pois agora vamos falar de Pedro Mexia. Ainda estás em trauma pós... É a diferença horária para Turim. Ainda não dormi desde Turim, pá. Vamos lá embora. É jet lag? Não é jet lag, é difícil. É qualquer coisa lag, mas não é free kick, é mais do que bom. Mas, queres um abracinho? Queres que eu vá aí abraçar-te? O direito ao esquecimento. Podemos continuar com o programa? Eu acho que ele está a precisar de um abraço. Não, eu quero ficar melhor. Obrigado. É assim que tratas as pessoas. O direito ao esquecimento é um direito que tem sido discutido na doutrina nos Estados Unidos e agora também por causa de uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia. Porque, por causa daquele facto de que uma coisa que está na net, mesmo que seja falsa ou caluniosa, nunca desaparece. E o que acontece é que tem havido em alguns casos de pessoas, por exemplo, que são falsamente acusadas de uma determinada prática ou que são absolvidas de um crime, por exemplo,
e todos os links na net só dão conta de que foram acusadas, etc. Na net nada prescreve nunca. Que em relação aos motores de busca e os links nos jornais, etc., possam, no fundo, apagar esse passado que implica que quando se faz uma busca para uma pessoa, isso pode ser importante, sei lá, para a pessoa procurar um emprego, etc. E, por exemplo, uma entidade patronal faz uma busca e diz: este senhor tem uma dívida ao fisco de não sei quantos milhares de euros, mas não teve nada, houve um processo, ele foi absolvido e, bom... Isso é muito engraçado porque até em pequenas coisas se nota, por exemplo, quando volta a morrer alguém que tinha morrido há 3 anos, porque sim, de repente começa a circular um link. Como Vasco Granja, não é? Como Vasco Granja. Foi o caso mais recente. E essa questão do direito ao esquecimento é muito interessante, é bastante problemático, porque por um lado, é bastante... acho que é um direito de personalidade relevante que a pessoa se possa defender de ter calúnias ou factos falsos. E não estou a falar das redes sociais, mas estou a falar em jornais ou em sites acessíveis e que, portanto, que no fundo que lhe estraguem a vida, que sugiram que ela tenha, digamos, um cadastro, no sentido amplo do termo, que ela de facto não tem. Por outro lado, não se pode apagar a história. Ou seja, é complicado, se uma pessoa foi acusada de uma coisa, foi acusada de uma coisa. Se foi absolvida, a seguir foi absolvida. E, portanto, é uma problemática muito nova, ou relativamente nova, mas que há cada vez agora mais sentenças. Agora houve uma que foi de um cidadão espanhol e que foi a favor da queixa desse cidadão, numa questão de dívidas, justamente, mas com... Ou seja, que o Google deveria apagar, não é? Que o Google deveria apagar. Houve uma série de casos, por exemplo, na Inglaterra, de pessoas que foram indevidamente acusadas de pedofilia, por exemplo, e de tentativas de processar, aí até era nas redes sociais. E este é um novo mundo ainda muito far west, mas que levanta questões importantíssimas e que hoje parecem ainda ligeiramente ficção científica, porque a maioria das pessoas não vê o seu nome envolvido nestas coisas, mas cada vez mais vai ser, porque cada vez mais nós procuramos informações das outras pessoas online e uma informação falsa, errada, desatualizada, malévola, pode simplesmente destruir a carreira, a reputação ou a vida de outra pessoa. Mas vê isto como um problema sério, João Miguel Tavares, ou o direito a que a história não desapareça é também... O problema é sério, importante. aliás, seria obviamente sério, porque foi Pedro Mexia que o trouxe para aqui e ele não está para brincadeiras. Mas agora, não existe, eu concordo com o que o Pedro disse, não existe uma resposta fácil, porque isto pode parecer beneficiar determinado tipo de cidadãos. Neste caso, por cima, estamos a falar de uma coisa que foi verdadeira, ou seja, tratava-se de dívidas que o senhor tinha, o que é que, entretanto, ele não queria, já as tinha pago, não queria que aquilo continuasse a aparecer, mas é altamente problemático, porque neste tipo de coisas, e depois são sempre os mais poderosos que têm um acesso maior para, de repente, estarem lá está a reescrever a história também, que é sempre uma enorme tentação. Portanto, eu não acho que haja uma regra absoluta, embora eu seja mais pelo deixar ficar do que qualquer coisa que implique andar de borrachinha em punho a apagar coisas que aconteceram. Já sentiu este problema, Ricardo Araújo Pereira? Há coisas que gostava de apagar da net? Para mim acabava-se com a internet. E disse-te o mal do Miguel Sousa Tavares. Foi a ligação à caverna de Ricardo Araújo Pereira. Como é evidente, era um pastiche do discurso cavernícola, não estava de facto a ser cavernícola. Vamos lá ver. É que por um momento, depois do Benfica ter perdido tudo na tua vida, pode ter deixado de fazer sentido. Sim, e eu tenho... com a internet. Sim, não, nada mais eu sei o que é que o Ricardo gostava de apagar. Eu também não me importava que não, gostava de apagar o dia de quarta-feira, esse Sim. tipo de coisas. Isso era mais fácil do que... É porque a internet é muito grande, dá uma sensação, não é? E isso é muito difícil fazer isso. E a questão é, é possível que para a nossa geração a internet não seja... Nós acho eu que temos tendência a valorizar de uma maneira diferente uma coisa que lemos num jornal ou uma coisa que lemos na internet. É possível que para... Como os jornais vão acabar... Sim, é possível que para os... só a internet. Pois é isso. E é possível que para as gerações mais jovens a internet tenha uma credibilidade que nós não atribuímos. E ainda no outro dia houve aquele episódio muito divertido da Alice Vieira ter ido a uma escola e uma menina ficou com a incumbência de a apresentar e a menina disse: Alice Vieira, que é ceguinha desde nascença, e a Alice Vieira sobressaltou-se na cadeira e disse:
Não, eu não sou ceguinha. E a miúda disse, desculpe, vem na internet. Como quem diz, não esteja a desmentir a Bíblia. Isto está escrito na pedra, em bits e de uns e zeros. E pronto, realmente fica então por aqui a minha intervenção sobre este tema. E está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara esquecido. Enquanto o João Miguel Tavares, e estamos a chegar a um dos momentos altos do programa, ao osso, o João Miguel Tavares sente-se bela. Sabe que isto pode vir a ser dar asa a mal entendidos. És capaz de não ter direito ao esquecimento neste. Não, isso vais ao Festival da Canção. Eu não estou... Más interpretações. Exatamente. Quer falar da Conchita? Muita coisa. Da Conchita Wurst? Eu agora vi finalmente Conchita linguiça. uma pessoa com uma barba pode ter à sua frente desde que ponha uma longa cabeleira. Portanto, comecei a ficar tentado, é verdade. Um vestidinho de lantejoulas, o João Miguel Tavares a ganhar mas a Eurovisão. realmente não é esse tipo de bela. Eu não tenho aquela coisa de... Autopiadas travecas. Ao que nós chegamos. Não, mas eu não tenho aquela coisa de molho de manhã ao espelho e digo, ai que belo. Não, nunca tive isso. Eu disse, estou livre. Nunca. Então, Nunca é achei. bela. Quer dizer que é um espelho fiel, não é? Exato, um espelho fiel. Não, a Bela o Bela Gutmann, não é? Porquê? Quer falar de futebol? Não Quer falar de futebol? Porque João Miguel Tavares não percebeu que isto vai arruinar o estado de espírito. Não, porque não. É boa Isto é ideia. um programa sério e eu tenho um lado de masoque. Mas atenção, eu Vais venho, juntar. Mais um. mas eu venho isto aqui. Eu venho aqui sobretudo para denunciar alguns amigos meus que até não estão muito longe de mim, que depois do jogo com as Juventus, não sei se recordam, acabámos o jogo com as Juventus e o pessoal estava todo divertidíssimo e andámos a mandar SMS uns aos outros, que eu não vou divulgar os nomes. Mas eu mandei um SMS que dizia assim: ficámos sem meia equipa para a final. E recebi uns outros SMS de volta. Um que dizia: vai agora para... E depois menções a certas... destino, Tavares, tinha um destino. para eu ir agora para um certo destino. Agora não sei para onde o Tavares. Aliás, quem te respondesse que o que tu estavas a dizer podia ser verdadeiro ou falso, mas equivalia a estares na intimidade do teu lar com a tua esposa e um segundo depois de consumares o ato carnal dizeres: ainda não lavámos os pratos. Ou seja, não era a veracidade do facto, mas o timing. Que era absolutamente... Vocês é que são... Vocês, que eu não vou dizer quem é, que são Portugal em peso. Só olham para o presente. E quando tem que haver... Já tínhamos ter ganho 4-0, pá. Há outras pessoas responsáveis que olham para o futuro. Portanto, a maldição não é de facto do Bela Gutmann. A maldição é que nós temos ficado... Turim em Turim. Mas perdemos o jogo 15 dias antes. Perdemos o jogo de Turim em Turim, mas 15 dias antes. O que é que correu mal em Turim, Pedro Mexia? Eu já falei no Darwin e agora vou falar talvez no Newton, ou enfim. Eu acho que eu não acreditei em maldições, obviamente, mas acredito no método experimental. Se eu deixar cair um copo uma vez, ele se partir 8 vezes seguidas e ele se partir, eu digo... É não deixar cair copos. E, portanto, há qualquer coisa, quer dizer, há qualquer problema que não sei se é psicológico, se o que é, mas ninguém perde 8 finais por acaso. Não é uma maldição, mas há qualquer problema de condicionamento. Ou então as maldições é como o voodoo. O voodoo funciona não por provocar efeitos reais, mas porque as pessoas acreditam. As pessoas, claro, nas comunidades e nas tribos, etc., onde o voodoo é praticado, acreditam que aquilo tem efeito e, portanto, somatizam, nunca tinha dito somatizam no programa, somatizam esse efeito e realmente sofrem das doenças e das maleitas que lhes são. E, de facto, há um efeito psicológico. Acha que a culpa é do húngaro, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, sabe, a história da maldição deixa-me doido, pá, doido. Eu gostava de recordar aos jornalistas portugueses o seguinte: isto é o século XXI. Eu vi. Mas não em todo lado. Conferência de imprensa. Jornalistas a perguntar ao Jorge Jesus: olha, acha que a maldição vai impedir o Benfica de ganhar? A maldição! Escutem, são jornalistas. Ligou a Idade da Pedra. Eles querem o obscurantismo de volta. Está bom? Devolvam-se, faz favor. Qual é a diferença entre perguntar isto e dizer: Jorge Jesus, acha que perdemos aquilo na quarta-feira por causa da fada dos dentes? Mas o que é isto da maldição?
Os jornais todos, capa, maldição, que vai ter sido a maldição. Epá, eu adoro a ideia de um jornalista que está em Turim, faz uma pergunta sobre a maldição, registra no seu iPad, envia por satélite uma coisa sobre maldições. Epá, Não, mas século XXI, pessoal. Mas a maldição pode ser uma coisa como, por exemplo, o pessimismo. Tu convenceste que uma coisa corre mal e por isso corre mal. Isso é uma espécie de maldição. Ou seja, quer ser um mecanismo psicológico. Ou seja, não foi uma praga que foi eficaz. Mas há um efeito psicológico. Ricardo, Fala-se nisso. não acha, portanto, que deva ser uma terapeuta da alma, especialista em vidas passadas, a tratar do caso do Benfica? Não, atenção, eu sou, e já dei provas disso, porque fiz recensões. Sou um leitor de Alexandra Solnado e já percebo que estamos a entrar no tema Alexandra Solnado convidada e depois desconvidada pelo Parlamento. Portanto, atenção que há aqui um momento em que o Parlamento de Portugal e Alexandra Solnado mantêm uma relação de convite e desconvite, e quem se porta mal, quem tem o comportamento indigno, é a Casa da Democracia. Eu devo dizer a favor de Alexandra Solnado, e mais uma vez reforço que sou especialista na obra, não seria o maior charlatão que eu já vi no Parlamento. É só o que vos digo. Exatamente, aliás, por exemplo, há as convicções. Um Parlamento é uma casa que acolhe opiniões verídicas, mas opiniões improváveis. As pessoas podem acreditar nas coisas mais absurdas. Portanto, acreditar, por exemplo, que se fala com os mortos. Eu não posso provar que ela não fala com os mortos. Mas eu também não posso provar que não existem sociedades sem exploradores nem explorados. E há pessoas que acreditam nisso. Que é possível haver uma sociedade... Mas esses normalmente vão para lá por eleição. Não, Ela vai para lá por convite. Com certeza. Eu já estou a falar de um sítio. Se ela se candidatar e for eleita... Se os mortos votarem... Se os mortos votassem, atenção, toda a gente diz que os cadernos eleitorais estão cheios de mortos. Portanto, se eles votarem Alexandra Solnado. Mas não confundas religiões sérias como o comunismo com estas... Foi bonito. Sim, com estas charlatanices. Foi um momento bonito. Achou o episódio grave ou divertido, João Miguel Tavares? Ou simultaneamente uma coisa e outra? Não, foi sobretudo embaraçoso, não é? Claramente, não sei de quem é que partiu o convite. Certamente foi de alguém que achou que Alexandra Solnado seria uma pessoa que teria muito para nos oferecer se fosse falar ao Parlamento. Agora, aquilo foi rapidamente retirado, mal foi notícia e nós ficamos sem saber de onde é que partiu o convite. Eu acho que esse era o lado divertido, é saber quem se lembrou de convidar Alexandra Solnado. Acho que era no âmbito de uma atividade ligada à Comissão da Saúde. É possível que o autor do convite seja uma gordura do Estado. Atenção a essa possibilidade. Então não queres que se saiba, não é? A essa possibilidade. Então não queres que se saiba? Então. Não, eu não tenho nada contra. Bom, deixamos o voto obrigatório para a já próxima acabou? semana. Sério? Tanto Vamos tínhamos aos a dizer sobre o decretos. voto obrigatório. O voto obrigatório eu acho que é um bom tema para a próxima semana, porque estaremos a aproximar-nos do dia da eleição. Exatamente. E podemos até trazer o Vote Man em pessoa. Olha, para fazermos com ele um debate acerca deste assunto. Decretos. O Pedro Mexia decreta promiscuidade. Promiscuidade. A família sua a ver isto. Não, eu sei, mas é promiscuidade de outra natureza. Promiscuidade entre os mídia, classe política, classe artística, etc., porque o Abel Ferrara, um cineasta americano, fez um filme sobre o caso Strauss-Kahn com o Gérard Depardieu e está a ter, digamos assim, muitas dificuldades em distribuí-lo em França. Porque, como se sabe, em França há uma certa cultura que é boa e má de respeito da vida privada / impunidade. Escolham a opção que preferirem. Houve no caso Mitterrand, no caso Chirac, etc. E o produtor do filme dizia: não deixa de ser estranho que o Nanni Moretti, a Itália, possa ter feito um filme contra o Berlusconi, que o Michael Moore nos Estados Unidos possa ter feito um filme contra Bush, e que o Abel Ferrara, que ainda por cima diz, eu não vi o filme, mas que não é um filme propriamente contra Dominique Strauss-Kahn, ainda por cima porque
claramente Abel Ferrara não é uma pessoa hostil à promiscuidade, e que em França se veja, vai provavelmente distribuir o filme na net, onde terá, aliás, muito mais espectadores, ou em vídeo on demand, mas as portas que se lhe fecharam são muito significativas de qualquer coisa que não corre mal em França. O João Miguel Tavares decreta rebaldaria ideológica. Exatamente, porque o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho deu uma entrevista ao Expresso, onde, colocado diante das hipóteses de coligação, servia tudo. Pode ser o CDS, já tinha dito isso, mas parece que também pode ser o PS, porque também já houve um bloco central. Paulo Portas não achou muita piada à coisa, e como é natural, mas isto para mim demonstra... Como é natural? Como é natural, não. O Paulo Portas não achou vez graça. Que não achou graça nenhuma, demitiu-se. Exato, não, mas isso agora acho que ele aprendeu. Não. Agora demissão. Isto agora vai até ao fim. Mas desta vez é só ciumeira, não é? Desta vez só dá manchetes. Ele zanga-se da outra vez, não. Demitiu-se. Agora não. Faz apenas manchetes de jornais e com o seu descontentamento. Mas acho que é um descontentamento natural. É significativo do mundo em que vivemos, não é? Realmente são tão profundas as diferenças ideológicas. É um caso de infidelidade particular, porque ambos os membros do casal podem ser infiéis com o mesmo parceiro. Ou seja, tanto um como o outro podem coligar com o mesmo parceiro. Ainda por cima, uma mulher feíssima, que é o PS, que não tem interesse nenhum. Por fim, o Ricardo Araújo Pereira decreta descavacar Portugal. Descavacar. Portugal está escavacado? Não. Descavacar por causa de um... Está cavacado. Está, sim. Este descavacamento que eu proponho tem a ver com o facto de Cavaco ter agora aprovado um diploma que tinha vetado há 2 meses. Que tem a ver com o aumento dos descontos para a DSE. Portanto, ele há 2 meses vetou. Agora aprovou. Há 1 ano e meio disse, vem lá a espiral recessiva. 1 ano e meio depois diz, vem os estúpidos que diziam vinha lá a espiral recessiva. E portanto eu proponho descavacar. É uma espécie de desratização, mas... Desratização acho que dá processo. Mas mais saudável. O mundo poli avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sim, pois é, mas esta criança é Presidente da República. É verdade. E é com António Gedeão que terminamos mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.